E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Bom, o assunto de hoje é regência verbal e nominal. Dá-se o nome de regência a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras. A regência do verbo assistir é feita conforme o sentido que o verbo apresenta. O verbo assistir estabelece a regência com a preposição a, atuando como um verbo transitivo indireto com os seguintes sentidos. Quando indica o ato de ver e estar presente, sendo sinônimo de presenciar, ver, observar, testemunhar. Nós assistimos ao jogo na casa da minha irmã. Eles não assistiram ao programa, mas gravaram para ver depois. Todos assistiram à briga dos vizinhos do terceiro andar. Atualmente assistimos à crise da falta de valores na educação das crianças. Quando indica o ato de ser, da competência de, sendo sinônimo de caber, competir, pertencer. Esse trabalho assiste unicamente a vocês e a mais ninguém. Assiste a você, dá um bom exemplo a seu filho. O verbo assistir estabelece regência sem a presença de uma preposição, atuando como um verbo transitivo direto com os seguintes sentidos. Quando indica o ato de acompanhar, como assessor, sendo sinônimo de acompanhar, assessorar. O vice-diretor assiste o diretor no exercício das suas funções. Precisamos de uma secretária que assista à direção nos telefonemas e papelada. Quando indica o ato de prestar socorro, sendo sinônimo de socorrer, acudir, amparar. A equipe médica não chegou a tempo de assistir o paciente. Há aqui algum médico que possa assistir este idoso? O verbo assistir pode estabelecer regência com a preposição a ou estabelecer regência sem a preposição, de forma facultativa, podendo atuar como um verbo transitivo indireto ou como um verbo transitivo direto. Estando as duas formas corretas com os seguintes sentidos. Quando indica o ato de prestar assistência, sendo sinônimo de ajudar, auxiliar. Será que um dia você vai assistir a quem precisar da sua ajuda? Será que um dia você vai assistir quem precisar da sua ajuda? Quando indica o ato de ser parteira, sendo sinônimo de partejar. Exemplo: aquela parteira sempre assistiu às parturientes com muito cuidado, um craseado e outro sem a crase. O verbo assistir estabelece regência com a preposição em, atuando como um verbo transitivo indireto com o seguinte sentido. Quando indica o ato de residir em um lugar, sendo sinônimo de residir, morar, habitar. Exemplo: minha família assiste em Minas Gerais, eu assisto em Petrópolis. Embora o verbo assistir apresente os diversos significados acima apresentados, ele é maioritariamente usado com o sentido de ver. Segundo as regras gramaticais, o verbo assistir deverá ser conjugado com a presença da preposição a com esse sentido. Assistir ao jogo, assistir ao filme, assistir ao programa, assistir ao espetáculo, assistir ao documentário, assistir à novela, assistir à série, assistir à sessão. Ocorre uma contração da preposição a com o artigo definido que determina o substantivo. A mais a igual a craseado e a mais o igual a ao. Apesar dessa regra, há uma forte tendência para a omissão da preposição a na linguagem coloquial. Assistir o jogo, assistir o filme, assistir o programa, assistir o espetáculo, assistir o documentário, assistir a novela, assistir a série, assistir a sessão. Embora algumas gramáticas e dicionários já retiram o uso do verbo assistir com sentido de ver como um verbo transitivo direto, sem a regência da preposição a, esse uso ainda é considerado incorreto segundo as normas gramaticais. O verbo informar atua maioritariamente como verbo transitivo direto e indireto, apresentando dois complementos verbais, um referente à informação transmitida, outro referente ao destinatário da ação. O objeto direto é usado habitualmente para indicar a informação que foi dada. Exemplo: informar os preços, informar os valores, informar as datas. Já o objeto indireto é usado habitualmente para indicar a pessoa que foi informada. Exemplo: informar aos clientes, informar aos alunos, informar a direção. Esse uso não é fixo, sendo possíveis diversas construções frásicas com o verbo informar.
desde que haja sempre a presença de um objeto direto e de um objeto indireto. Informar alguma coisa a alguém. Informei os preços aos clientes. Informei os valores aos compradores. Informar alguém de algo. Informei a aluna da data da prova. Informei-o das mudanças nos procedimentos. Informar alguém sobre alguma coisa. Informei o candidato sobre as suas hipóteses de carreira. Informei-a sobre as diversas opiniões do grupo. Informar que ou informar de que? As duas construções frásicas são corretas. Mantém-se a mesma teoria acima referida. Havendo dois complementos, é obrigatório que um deles seja o objeto direto e o outro o objeto indireto, independente da ordem e do que representa. Informar que, exemplo, informei que haveria alterações no horário. Informei que a greve dos trabalhadores já tinha começado. Informar alguém de que? Informei os funcionários de que haveria alterações no horário. Informei a diretora de que a greve dos trabalhadores já tinha começado. Informar a alguém que, exemplo, informei aos funcionários que haveria alterações no horário. Informei a diretora que a greve dos trabalhadores já tinha começado. Apesar disso, alguns autores defendem a construção informar alguém que, justificando como sendo facultativo o uso da preposição antes da conjunção integrante que, exemplo, informei os funcionários que haveria alterações no horário. Informei a diretora que a greve dos trabalhadores já tinha começado. Verbo obstar. Obstar é um verbo transitivo indireto, no sentido de opor-se, impedir, servir de obstáculo. Com a preposição a, ele fica mais ou menos assim. Exemplo: é um congresso que obsta ao desenvolvimento social do país. Capacidade. O substantivo capacidade rege a preposição de quando significa a qualidade que uma pessoa ou coisa tem de possuir para um determinado fim, e é seguido de um constituinte de natureza nominal. Capacidade de reação, capacidade de produção, capacidade de memória. Quando é seguido de um constituinte de natureza oracional, o substantivo capacidade pode reger tanto a preposição de como a preposição para, embora em alguns casos com sentidos diferentes. Tenho capacidade para desempenhar essa função. Capacidade sinônimo de aptidão. Tenho capacidade de amar. Capacidade aí como sinônimo de faculdade para lidar com sentimentos, experiências, etc. Quando significa número de pessoas ou unidades que um recipiente, um recinto, etc. pode conter. O substantivo capacidade, nos casos, pode reger ambas as preposições, como em um recipiente com capacidade para 10 litros. E noutros pode reger apenas a preposição para, uma sala com capacidade para 50 pessoas. Agora o substantivo proeminência, substantivo feminino no singular, encaixado em uma frase fica: até o cirurgião plástico se espantou com a proeminência do nariz do paciente. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Valeu, já fui, tchau!